Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho, que dêem um like, que compartilhem e que ajudem a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. E não se esqueçam de comprar os livros Pelas Entranhas da Cultura Rock e Música Brasileira e Cultura Popular em Crise, que estão na Amazon. Vão lá, pegue, anote esses nomes e procurem no endereço do portal Amazon. Vamos lá. Então o tema de hoje é por pouco não houve o golpe no STF em Brasília, né? Não houve. Então, no Brasil estão havendo umas ocorrências que mostram o quanto a situação no nosso país está caótica. Na última terça-feira, numa entrevista coletiva em Brasília, Jair Bolsonaro tentou desmentir que a sua obsessão em nomear um diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro não tem a ver com... Ele insistiu dizendo que não tem a ver com a pressão dos seus filhos, nem com interesses pessoais do presidente. Mas aí os jornalistas fizeram perguntas, tudo mais, questionaram, e aí o Jair Bolsonaro, irritado, mandou calar a boca, gritando como se ele não fosse um presidente, fosse um oficial militar. E olha que ele é um ex-militar expulso por delinquência e por um plano de atentado terrorista. Pois bem, aí nessa mesma terça-feira, dia 5, o Jornal Nacional teve uma estranheza, porque a Globo agora é hostilizada por Jair Bolsonaro e pelos bolsonaristas. E aí, numa chamada em que Renata Vasconcelos deu a deixa sobre a matéria do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal, que foi divulgado naquele dia, embora tenha ocorrido no sábado, e aí foi o William Bonner dizer, ele afirmou que o presidente, e aí houve uma reticência, e sem completar a frase, entrou a vinheta de intervalo do Jornal Nacional, o que sugere algo estranho, talvez uma censura. É uma coisa realmente estranha. E o Jornal Nacional, que era considerado pelo cenário político-ideológico dominante, sempre foi um símbolo do establishment midiático. Hoje, a Rede Globo é considerada uma antimídia na ótica dos bolsonaristas, que chegam a classificar a Rede Globo e a Folha de São Paulo como comunistas, o que não faz o menor sentido, porque esses dois veículos eles são claramente anti-esquerdistas, embora tivesse que contratar, seja para atrações de entretenimento, seja para a imprensa, profissionais com notável visão esquerdista. E aí, hoje, no dia 7, né, que se destacou com uma entrevista lamentável de Regina Duarte ao canal CNN, no qual ela desprezou a gravidade da ditadura militar, dizendo que sempre existiu tortura no Brasil, né? E aí ela, que permanece no cargo de secretária especial de cultura, né? Ela não vai mais sair, pelo menos por enquanto, mas a atuação da atriz que foi protagonista em Roque Santeiro, né, como a Viúva Porcina, ela fez parte do núcleo de protagonistas, que incluiu o Lima Duarte, que recentemente prestou solidariedade a Flávio Migliaccio, e o falecido José Wilker, que se tivesse vivo hoje, ele estaria do lado dos progressistas. Imagina-se até se José Wilker, vivo hoje, estivesse sendo entrevistado pelo canal Brasil 247. Então,
Mas hoje, de manhã, hoje quer dizer, o vídeo vai ao ar amanhã, mas falo hoje por estar no dia 7 de maio. Vai entender isso, mas são coisas de vídeos gravados na internet. Então, na manhã do dia 7 de maio de 2020, Jair Bolsonaro, com seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e uma dezena de empresários, foi fazer uma visita surpresa ao Supremo Tribunal Federal, diante da Praça dos Três Poderes. Militantes bolsonaristas, uns poucos, né, eles foram lá. Houve uma expectativa de que haveria até golpe, né, de que a pressão de Jair Bolsonaro iria para endurecer o regime. Mas, felizmente, parece que o ato foi um fiasco. Jair Bolsonaro tentou improvisar uma visita, mas os próprios empresários que acompanharam ele se sentiram usados. O discurso também o acordo também não deu certo, que era o acordo para pedir o fim do isolamento social e a volta total do comércio, das aglomerações e tudo mais, da chamada normalidade, que no contexto atual está mais para a anormalidade do que para a normalidade. Porque a nossa nova normalidade, infelizmente, é ficar em casa ou sair só para comprar alimentos e comprar artigos de primeira necessidade. Então, a reunião foi um fiasco, que quase ia botar para perder o Brasil, né? Aí fica realmente uma coisa de pesadas expectativas, porque o Brasil hoje vive um cenário social, político e cultural muitíssimo tenso. É um cenário bastante tenso e tudo é imprevisível. Aparentemente tudo pode ser contornado, mas não se sabe quando isso vai ocorrer. Realmente não podemos imaginar o que vai acontecer em nosso Brasil, porque não basta uma crise se achar resolúvel pela visão solipsista de algumas pessoas que pela experiência pessoal acham que os problemas não lhes atingem pessoalmente, mas atingem indiretamente. Muitos dos problemas do país não me atingem pessoalmente, mas mesmo assim eu me preocupo com eles. Só porque não ocorre comigo não significa que não vai ocorrer ou que pode não me atingir mesmo de forma indireta. Sem falar também de que não devemos ser egoístas e ver também o que outras pessoas também têm a sua natureza de sofrimentos. Eu, por enquanto, não estou sofrendo Covid-19, né? Mas é necessário ter consciência, e eu procuro ter, do quanto está o caos nos hospitais. Mortos se amontoando, pessoas morrendo todos os dias, pessoas agonizando, todo um clima de tensão, parentes sem poderem ser informados de maneira adequada sobre o paradeiro de seus parentes enfermos. É um clima de muito nervosismo, de muita apreensão, e quem está lá, os próprios médicos também, eles não conseguem segurar a emoção. Os médicos não conseguem segurar a emoção, mas eles precisam manter a frieza necessária para dar um atendimento aos enfermos, mesmo com poucos recursos e mesmo com as limitações imensas. E sem poder também atender todo mundo, deixando algumas pessoas morrerem, porque é uma coisa terrível isso. Só vendo mesmo para entender esse drama muitíssimo grave. E os bolsonaristas achando que a Covid-19 é uma brincadeira. E é uma tensão tão grande que até no caráter religioso as pessoas resolveram a recorrer a um farsante literário
né, um suposto médium que oficialmente ainda é uma das pessoas mais populares do país, mas ele descobriu-se até que ele fazia fraudes, inventando que suas obras eram o recado dos mortos, e as suas obras, elas sofriam modificações editoriais, fraudes, com participação dos editores da tal Federação Espírita. Pois é, o símbolo da paz, da caridade, do amor ao próximo é um fraudador literário, confirmadamente. E as fontes vieram de gente simpatizante com ele. Gente que pegou a informação assim sem saber até. Porque foi como um fogo amigo, que como todo fogo amigo é dado por acidente. E aí o suposto pacifista acabou sendo denunciado sem querer, confirmando que ele fazia fraudes, mas não fazia fraude sozinho. Porque se ele fazia diversos estilos literários é porque tinha ajuda de terceiros. E essa ajuda de terceiros foi confirmada. Ou seja, se no Brasil um pacifista, um símbolo de paz e caridade é um farsante, então dá para compreender a bagunça que temos hoje em dia. Sem falar que esse farsante era um reacionário tanto quanto o Jair Bolsonaro. Ele foi um Bolsonaro do cristianismo. Apesar das falsas imagens de contraste, apesar do falso contraste que muitos acreditam existir, do amor e do ódio. Mas tem o Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson, que explica o quanto existem sombras ocultas em almas supostamente iluminadas. E aí disso que dá para explicar o quanto o Brasil está à beira de um abismo. Cabe às pessoas terem mais autocrítica, principalmente as esquerdas, e começar a rever as posições em diversos âmbitos, porque o Brasil está numa situação agonizante, mais frágil até do que a frágil situação de 4 anos atrás. Ficamos por aqui desejando boa sorte a todos e até a próxima postagem. Fiquem em casa, não fiquem saindo à rua à toa, só saiam quando é necessário e ainda assim por pouquíssimo tempo, para evitar o contágio do coronavírus. Um abraço e até lá!